Gertrude da Morânia, rainha da Hungria, e Agnès Sorel, a primeira amante oficialmente reconhecida de um rei francês. Uma era princesa, a outra uma aristocrata menor. O que duas jovens mulheres nascidas com 2 séculos de diferença têm em comum? Vamos viajar agora no tempo para os séculos XII e XV para conhecê-las. Duas mulheres que, apesar de suas diferenças, foram ambas assassinadas pelo mesmo motivo: o poder e a influência que exerciam sobre os homens em suas vidas e a fama e status que alcançaram por causa disso. Bem-vindo à loucura medieval. Rainha Gertrudes da Hungria. Gertrudes nasceu na casa de Andecke em 1185. Ela era a segunda filha do conde Berthold, quarto duque de Morania, e Agne de Rochlitz, da casa saxônica de Wettin. Berthold tornou-se duque de Morânia entre 1180 e 1182. O ducado de Morania era um feudo do Sacro Império Romano, na costa adriática do Golfo de Kvárnia, perto da Croácia. Ninguém tem certeza quanto à extensão territorial do ducado, que provavelmente era pequeno. No entanto, seus duques eram reconhecidos como príncipes. Uma linda mulher. Como a maioria dos nobres medievais, o pai de Gertrude tinha grandes ambições para seus filhos e desejava casamentos políticos importantes para suas filhas. Isso não seria um problema, pois Gertrude, como suas irmãs, era famosa por sua grande beleza. Hedwig, irmã mais velha de Gertrude, se tornou alta princesa da Polônia, enquanto Agne, a mais nova, se casou com o rei Philip II da França. Gertrude casou-se com o príncipe Andrew, segundo rei da Hungria, no final dos anos 1190. Andrew era o filho mais novo do rei Bela III da Hungria, e seu casamento significava que ele tomou o lado de seu sogro e apoiou o duque Philip da Suábia no conflito pelo trono alemão. Em 1196, Emmerich, irmão mais velho de Andrew, sucedeu seu pai no trono, mas logo começou a rivalidade entre irmãos e Andrew desafiou Emmerich pela coroa. O rei Emmerich apoiou o rei Otto IV da Alemanha durante a disputa e Andrew saiu pior nos problemas com seu irmão. Andrew foi preso e Gertrude foi citando, despojada de suas posses, e Emmerich permitiu que ela retornasse à sua terra natal, quando Andrew foi capturado em 1203. Após adoecer, Emmerich coroou seu filho recém-nascido, Ládulus III, como rei em agosto de 1204 e se reconciliou com seu irmão. De acordo com o grande cronista das terras croatas, Thomas, o arquidiácono, Emmerich deu a Andrew, citando, a guarda de seu filho e a administração de todo o reino, até que o pupilo atingisse a maioridade. Apesar disso, o duque Andrew ignorou o menino, o que resultou em sua mãe, Constance de Aragão, fugindo para a Áustria com seu filho, onde ele morreu inesperadamente no exílio em Viena. Andrew agora era rei da Hungria e ele chamou sua esposa Gertrude com grande honra. Ciúme. Em 1205, a rainha Gertrude usou sua influência na corte para eleger Berthold, irmão mais novo de Andich, como arcebispo de Koloxa, Hungria. O Papa Inocente III escreveu ao rei Andrew, expressando dúvidas sobre a adequação de Berthold para o papel devido à sua juventude e inexperiência. Em 1208, Ecbert, irmão de Gertrude, tornou-se bispo de Bamberg, Alemanha. Ecbert e seu irmão Henrique, segundo Marquês de Istria, suspeitos de envolvimento no assassinato do rei Filipe da Suábia, fugiram para a Hungria, onde sua irmã Gertrude lhes ofereceu segurança. Agora a rainha e seus 3 irmãos estavam bem integrados à corte húngara. O hagiógrafo dominicano Dietrich de Alpolda mencionou as características masculinas de Gertrude por sua influência nos assuntos de governo. Por volta de 1212, Gertrude presidiu assuntos judiciais no processo entre o abade János de Pannonhalma e os servos do castelo de Pressburg. Durante as campanhas do rei na Bulgária e em Shariuk, um principado eslavo oriental, ela atuou como governadora real. Gertrude tinha grande influência na corte húngara, e o rei Andrew confiava nela para ajudar a administrar o país. Em uma crônica de 1210 é mencionado que
porque o rei dos húngaros conseguiu capturar uma certa fortaleza com suas próprias tropas, ele empregou, por conselho de sua esposa, que era alemã de nascimento, um exército composto por alemães que estavam em sua terra. Durante este período, Berthold, irmão de Gertrude, esteve ao seu lado, apoiando-a, e recebeu o título de Ban da Eslavônia, tornando-o governador dos reinos da Hungria e Croácia, voivode da Transilvânia e Ispan dos condados de Bax e Buldrug. Apesar da popularidade da rainha Gertrude entre o povo, o nepotismo desagradou a nobreza húngara, provavelmente causando um incidente subsequente. Durante a campanha do rei na Galícia, uma trama foi planejada para matar a rainha. Traidor. Não existem fontes da época sobre o ocorrido no final de setembro de 1223, mas o historiador húngaro do século XIX, Gaiola Paula, acreditava que a rainha Gertrude caçava na Floresta Real com seu irmão Berthold e o duque Leopoldo VI da Áustria nas colinas de Pilis. Um grupo de nobres húngaros invadiu sua tenda de campo e a assassinou. Acredita-se que ela foi horrivelmente mutilada e seu corpo foi despedaçado. O único perpetrador conhecido foi Péter, filho de Thor, um nobre húngaro e ex-confidente da rainha. Gertrude foi sepultada prontamente na abadia de Pilis. Ao ouvir sobre o assassinato de sua esposa, o rei Andrew retornou imediatamente para a casa de sua campanha em Heilig e ordenou a execução de Péter por empalamento. Ao mesmo tempo, muitos de seus cúmplices foram perdoados. A brutalidade da morte de sua mãe traumatizou seu filho mais velho Bela e o levou a buscar vingança, confiscando as propriedades de muitos dos conspiradores assim que se tornou duque da Transilvânia. Agnes Sorel, amante real. Vamos agora de uma vítima real para outra mulher medieval, que ascendeu ao auge do poder apenas para ser derrubada novamente por ciúmes e preconceito. Agnès Sorel nasceu em 1422. Sua família era de nobres menores da histórica província francesa de Touraine. No início de 1440, Agnès tornou-se dama de companhia de primeiro Sabella, duquesa de Lorraine, na casa de René I de Nápoles. Como Isabela era a cunhada da rainha Marie d'Anjou, Agnès frequentemente a acompanhava em várias funções reais. Em um festival em Nancy, quando Agnès tinha cerca de 20 ou 21 anos, ela foi apresentada pela primeira vez ao rei Charles VII, que tinha o dobro da sua idade. A garota mais linda do mundo, o rei francês logo se encantou por Agnès e ela foi transferida para servir a rainha Marie como dama de companhia. Ela rapidamente se tornou a amante favorita do rei, que não tentou esconder o fato. Embora Agnès ainda fosse oficialmente parte do séquito da rainha Marie, ela recebeu uma casa própria, diferente das amantes anteriores que recebiam uma renda modesta. Como Gertrude, Agnès era conhecida por sua beleza e foi nomeada a Dame de Beauté, a Dama da Beleza. Ela era famosa por usar vestidos extremamente decotados, causando escândalo na corte francesa, onde suas modas eram igualmente copiadas e repudiadas. Isso fez com que o arcebispo de Reims aconselhasse o rei sobre a adequação de vestidos com aberturas frontais que expunham seios, mamilos e peitos das mulheres. Agnès também foi o tema de várias obras de arte em sua própria vida, incluindo o Díptico de Melun por Jean Foucault. Nessa pintura, Agnès foi retratada como a mãe de Deus, comparando uma cortesã que teve filhos ilegítimos do rei com a Virgem Maria. No S. E. Noviculo XIX, o político e historiador francês François Frédéric Steinakers disse, citando: Agnès tinha de uma só vez, por um raro privilégio, uma beleza superior do corpo e da alma, com essa vitalidade física e moral que satisfazia todas as demandas do amor. Mesmo com o escândalo, o rei cobriu Agnès de presentes como castelos e joias. Embora o uso de diamantes por um plebeu tenha sido proibido 200 anos antes por Louis XI, relatou-se que Agnès usava o primeiro diamante lapidado ao redor do pescoço. Ela o usava com orgulho na corte sobre seu peito exposto. Agnès foi declarada a primeira amante oficial dos reis da França, um título que a tornou uma das mulheres medievais mais poderosas do país. Em uma época em que as mulheres eram proibidas de trabalhar em cargos públicos,
Ser uma amante real significava ter grande poder político com apenas um sussurro no ouvido do rei. Agnès teria tirado o rei de um longo período de depressão que afetava sua saúde mental. Sua influência sobre o rei e poder na corte não passaram despercebidos, fazendo muitos inimigos, embora algumas fontes contemporâneas a descrevam como uma mulher piedosa. Monstrelati, o cronista, disse, cito, então essa Agni era de um modo de vida muito caridoso e liberal na esmola, e de suas posses ela distribuiu amplamente para os pobres, para as igrejas e para os mendigos. Entre 1444 e 1450, Ane deu ao rei 3 filhas. Ela até viajou para a Normandia no auge do inverno, enquanto estava grávida de seu 4º filho, apenas para estar com ele e oferecer-lhe apoio moral. O rei Carlos estava lá em campanha militar durante a Guerra dos 100 Anos. O rei, inesperadamente, não ficou feliz em ver Agnès e a enviou para a abadia de Jumige próxima, onde ela entrou em trabalho de parto e deu à luz a 4ª filha do casal. Agnès nunca se recuperou do parto, sofreu de forte dor abdominal e morreu pouco depois, em fevereiro de 1450. Oficialmente, ela morreu de disenteria, mas rumores sugeriam que poderia ter sido envenenada por inimigos. Assim como Gertrude, Agnès tinha apenas 28 anos quando morreu. Caratilmento. Charles Eyre, o Delfim Louis, que se tornou o rei Louis XI, entrou em rebelião aberta contra seu pai em 1440. Suspeita-se que ele tenha mandado matar Agnès devido à influência dela sobre o rei. Jacques Coeur, ministro e financista francês, também foi considerado suspeito em sua morte. Quando os restos de Agnès foram exumados em 2004 níveis extremamente altos de mercúrio foram encontrados. Testes científicos revelaram que ela possuía uma concentração de mercúrio até 100.000 vezes maior do que o normal em um corpo humano. Antoinette de Manillet assumiu o lugar de Agnès como amante do rei após sua morte. Ela era sua prima. Legado. Apesar de Gertrude e Annette terem fama de prostitutas ambiciosas, elas deixaram um legado tão marcante que foram lembradas e homenageadas muito além de suas vidas abreviadas. Gertrude é a protagonista da peça Backbarn, escrita por Joseph Coterna em 1819, e da ópera homônima composta por Ferenc Urkel em 1861. A ópera e a peça rapidamente se popularizaram na Hungria. Agnès tem um papel principal no poema La Pucelle de Voltaire e é tema de uma ópera de 1836 em sua homenagem. Ela também está em 2 óperas russas do final do século XIX, A Donzela de Orleans, de Tchaikovsky, e O Sarraceno. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se se estiver gostando e nos vemos na próxima semana para mais um. Até lá, tenha uma ótima semana. Saúde